Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Todos nós acabamos de retornar da festa dos tabernáculos, a solenidade mandada por Deus para todos nós observarmos. Alguns, infelizmente, não puderam ir à festa por causa de idade ou saúde, e vocês estavam nas nossas orações. Mas para aqueles que foram à festa ou conseguiram celebrar a festa de acordo com a maneira mandada na Bíblia, espero que tenham tido a melhor festa possível. Eu acabei de voltar do Brasil, onde celebramos a festa com outros vários irmãos no Brasil, no estado de Bahia. Nesse período, vivemos juntos, convivemos bastante uns irmãos com os outros que vieram de várias regiões do Brasil, assim como dos Estados Unidos, de Portugal, de Angola e do Chile. E todos nós aprendemos a conviver uns com os outros de uma maneira alegre e agradável a Deus. A festa dos tabernáculos é uma oportunidade para nós estarmos imersos num campo de treino de Deus para nós aprendermos a viver o caminho da vida. Qual foi o principal tema, a principal lição que você aprendeu nesta festa? Qual é a primária ou a principal lição que você trouxe para casa para aplicar na sua vida? Então você vai fazer ou pôr em ação um plano de ação para este ano que vem, para melhorar a você, para ser uma melhor pessoa, de acordo com aqueles pontos que lhe tocou no coração, para vir a ter um melhor conhecimento e uma melhor prática do caminho de Deus. Porque cada um deve ter tido o seu próprio, digamos assim, ponto de prática, aplicação na sua vida. O propósito da festa, como lemos em Deuteronômio 14, aí diz que devemos guardar o dízimo, especificamente o dízimo para usarmos na festa, que é o segundo dízimo. E, irmãos, agora é o início de mais outro ciclo de ano em que o que devemos de fazer é começar a guardar o segundo dízimo para o ano que vem, para a festa que vem. E por isso diz assim, no versículo 23 de Deuteronômio 14, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos, os teus dízimos. Está claro, sabemos que o primeiro dízimo pertence a Deus, é para ser dado a Deus. E por isso aqui está a falar do segundo dízimo, que nós guardamos para comermos durante este período que vamos ao lugar que Deus escolheu. Deus já escolheu o lugar para nós observarmos a festa no ano que vem, 2026, e abriu as portas, que será no mesmo local, no estado de Bahia. Mas diz assim, ao fim do versículo 23, que vais então ali habitar e fazer habitar o seu nome, e depois diz, e aí comerás, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Irmãos, um dos propósitos da festa, um dos propósitos de fielmente guardarmos os dízimos que são mandados por Deus, é para aprendermos a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Em Eclesiastes, ao fim do livro de Eclesiastes, no capítulo 12,
nos últimos 2 versículos deste livro, Eclesiastes, capítulo 12, diz assim, versículo 13, de tudo o que se tem ouvido, o fim é este, a finalidade é esta, a meta é esta, teme a Deus. Teme a Deus, tem respeito de Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Queridos irmãos, os mandamentos de Deus, as instruções de Deus, não são para o nosso sofrimento, são para o nosso bem. Porque os mandamentos de Deus, as leis de Deus, refletem a bondade e a graça de Deus, que é amor. Amor para com Deus e amor para com o próximo. E assim depois diz no versículo 14, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra. E até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Irmãos, o que vocês fazem agora, saibam ou não saibam bem as leis de Deus, Deus vai trazer tudo, toda a obra, a juízo. É como, por exemplo, imagine que você não sabe que há uma restrição de velocidade numa certa zona da estrada e você passa por cima, acima da velocidade máxima e depois recebe uma multa. E depois você diz, eu não sabia que não podia andar a esta velocidade alta naquele lugar. E o que é que o policial vai dizer? Bem, devias ter sabido. Não saberes não é desculpa. Irmãos, nós sabemos que Deus nos deu os seus mandamentos. Sim, as pessoas não querem ouvir. As pessoas não querem obedecer. E depois dizem, não, eu não sabia. Irmãos, leiam, por exemplo, Romanos, capítulo 1. Em Romanos, capítulo 1, Paulo está a explicar que toda a humanidade rejeitou a verdade e rejeitou Deus. E diz assim, as pessoas rejeitaram a Deus. Tão completamente, diz assim, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. As pessoas sabem bem que não podem matar, não podem cometer adultério, que não podem ter ídolos, sabem muito bem que não podem odiar, sabem muito bem que não podem cobiçar, mas diz assim, as pessoas continuam a desobedecer. E por isso diz assim, as pessoas, no versículo 28, Romanos 1, não se importaram de ter conhecimento de Deus e por isso as pessoas estão a seguir um sentimento perverso, cheios de iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade. Irmãos, não é isto o mundo hoje em dia? Ou não digam, as pessoas não sabiam que não deviam fazer isto? Sabem muito bem. Cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos. Você é fiel quando você promete fazer uma coisa? Sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Irmãos, isto é o mundo hoje em dia.
É o mundo hoje em dia. Portanto, continua Paulo no versículo 1 do capítulo seguinte, és inexcusáveis quando julgas ao homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas ao outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Fazes o mesmo. És inexcusável quando julgas. No versículo 2, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Vai haver um juízo, irmãos, a todos. A todos. E como lemos em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 12, toda a obra será levada ao julgamento. Como lemos em Eclesiastes 12, versículo diz assim, no versículo 14, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra. Irmãos, não pense que a sua obra não vai levar a juízo. Deus vai levar toda a obra a juízo. E por isso, diz assim no versículo 3 de Romanos 2, e tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. A bondade de Deus, a graça de Deus é para nos levar ao arrependimento, porque vai haver um julgamento de todos. Vai haver um juízo para todos e por isso tem que haver um arrependimento. Temos que nos arrepender. A bondade de Deus, a benignidade de Deus, a graça de Deus é para nos levar ao arrependimento. Depois diz no versículo 6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Deus julgará cada um segundo as obras. Por isso, precisamos ter temor de Deus. A festa dos tabernáculos, um dos propósitos da festa dos tabernáculos, como lemos em Deuteronômio 14, versículo 23, é para aprendermos a ter o temor de Deus. Essa é uma das razões que poupamos o dízimo e que vamos para a festa, para aprendermos o temor de Deus. Deus nos vai julgar de acordo com as nossas obras. Vejam em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 27. 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Dará a cada um segundo as suas obras. Irmãos, sim, somos justificados de graça pela misericórdia, graça e sacrifício de Jesus Cristo. Mas agora temos a responsabilidade de responder a essa graça, obedecendo e tendo respeito e temor de Deus. Porque Deus dará a cada um segundo as suas obras. Sabemos, irmãos, que todos pecamos. Todos nós precisamos de misericórdia e perdão. Eu preciso, você precisa. Irmãos, precisamos disto de Deus muito profundamente. Precisamos. E Jesus Cristo nos deu a sua vida, nos deu o seu sangue, debaixo da instrução e do comando do Pai.
E por isso Ele nos dá esta graça de misericórdia. Em Tiago, capítulo 2, versículo 13. Tiago, capítulo 2, versículo 13. Tiago, capítulo 2, versículo 13. 2, versículo 13. Lemos: porque juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. A misericórdia triunfa do juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Irmãos, nós precisamos de estar a crescer na graça e no conhecimento do Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Qual é o conhecimento de Cristo? É que Ele é tão misericordioso que deu a sua vida por nós. E nós temos que crescer nessa mesma graça. Nós temos que ser igualmente misericordiosos, igualmente graciosos para com os outros, porque a misericórdia triunfa em cima do juízo. Irmãos, a questão é que muitas pessoas não entendem o grande propósito de Deus e o grande propósito de Deus para a humanidade. Por que é que você nasceu? Qual é o propósito de Deus para a existência humana? Nós temos um guia de estudo intitulado Por que é que você nasceu? Que recomendo que estude. É muito importante entendermos esse propósito. É importante entendermos as questões vitais da vida. E uma delas, ou duas delas, é o propósito de Deus e o propósito de Deus para a humanidade. E isto envolve, irmãos, envolve o plano de salvação. E o plano de salvação, para nós, individualmente, começa com a fé no que Jesus Cristo fez, simbolizado pela Páscoa, a Páscoa do Senhor, o arrependimento completo, simbolizado pelos dias de pães asmos, completo arrependimento, e o compromisso através do batismo para vivermos este novo eu e a ajuda de Deus com o seu poder para nós podermos fazer isso, que é simbolizado pela nova aliança, a qual é feita durante o batismo e após o batismo, a imposição das mãos, isto tudo simbolizado pelo dia de Pentecostes. Ora, esse é o processo inicial, esse é o primeiro passo no plano de salvação individual. Agora, uma vez que você está batizado, uma vez que você fez esse compromisso, fez essa promessa, agora que você tem a ajuda de Deus para vencer as fraquezas da carne, agora começa o período de provação, o período de avaliação. Você está, de facto, mudando e vindo a ser mais e mais como Deus quer que você seja. Isto é um processo de vencimento, de perseverança, de melhoramento contínuo até ao fim. E ao fim, teremos o juízo final. E nesse juízo final, ou receberemos misericórdia, ou receberemos julgamento, que será a morte eterna. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus.
Porque começa por nós primeiro. Irmãos, o julgamento está em progresso. Agora. Para você, para mim. E por isso é preciso entender que o julgamento envolve, digamos assim, duas fases. Porque nós estamos em julgamento agora. Isto é, este processo contínuo de vencimento. E de vez em quando falhamos e temos que esforçar a vencer melhor da próxima vez. E comprometermos a vencer melhor da próxima vez. E depois há a segunda fase, final, que é o julgamento final. É a sentença, ou misericórdia ou julgamento. Irmãos, o julgamento, a parte inicial, este processo de vencimento, melhoramento contínuo, perseverança até ao fim, para você e para mim já iniciou. Se você já foi batizado, está na Igreja de Deus. Se você já foi batizado e se recebeu o Espírito Santo, o juízo está em você. Não há outra chance. Esta é a sua chance. E por isso, é preciso entender claramente que quando você se compromete, quando você faz um veto, quando você faz uma promessa a Deus, você vai ser fiel a Ele para sempre, isso é coisa séria. Não é brincadeira. Por exemplo, quando você casa com a sua esposa, você faz um compromisso, uma aliança com ela, ou a esposa consigo, a serem fiéis um ao outro em bons tempos e maus tempos até a morte nos separar. Isto é uma promessa, é um compromisso. E quebrar esse compromisso é adultério. Igualmente, espiritualmente, quando que nos comprometemos a Deus, fazemos uma promessa de ser fiel a Ele, quando seguimos outros ídolos, outras ideias pagãs que não são de acordo com a instrução bíblica, estamos a cometer adultério espiritual, porque estamos a quebrar as leis de Deus, que são para o nosso bem. Por isso o batismo é esta nova aliança, é este contrato, este veto, esta promessa que fazemos a Deus para ser fiel até Ele eternamente. Por isso precisamos ter cuidado de não quebrar esse compromisso. E depois, como lemos em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Porque quando for provado, estamos a ser provados, neste período após o batismo, vai haver estas tentações, vai haver estas provações, porque quando for provado, ao fim da nossa vida, ou quando vier a ressurreição, ou quando você tiver completado a sua corrida, seja quando Deus decide que isso é para você, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E os que o amam fazem amor para com Deus e amor para com o homem. E as leis de Deus, os mandamentos de Deus, os princípios de Deus são amor, não são escravidão. Aliás, lembrem-se, Deus tirou os israelitas da escravidão e deu-lhes uma lei que era boa, não os tirou da escravidão para pôr noutra escuridão, não os tirou da escravidão para os pôr noutra escravidão, que seria a lei. Não, a lei não é escravidão.
A lei é a lei da liberdade. É a lei da liberdade. Porque é amor. A lei de Deus não é escravidão. As pessoas dizem, o sábado é uma escravidão. Não é. É uma benção. É um dia gratuito que Deus nos dá para descansarmos das nossas obras. O sábado é feito para o homem. Não é feito para ser um peso para o homem, com dificuldades e regras restritivas e difíceis. Isso é coisas farisaicas. Isso é o que os fariseus adicionaram à lei. Por isso é que Jesus Cristo continuamente criticou os fariseus. Porque estavam a pôr pesos na lei. Modificaram as leis de Deus. E por isso Jesus Cristo continuamente criticou aos fariseus. Disse, vocês não estão a seguir os mandamentos do meu Pai. Em vez disso, estão a seguir as vossas tradições. Os fariseus não obedeciam à lei de Moisés. Não há nada errado com a lei de Moisés. A lei de Moisés, sim, tinha 3 partes. Uma era espiritual, digamos assim. Outra era cerimonial, que apontava para a cerimónia, para o sacrifício de Jesus Cristo. E a outra era civil, porque era uma nação civil. Mas nenhuma dessas leis eram más. Essas leis eram para o bem do povo, o bem dos obedientes. Sim, castigava os pecadores, mas é para o bem dos obedientes, da população boa. E por isso, irmãos, nós agora, quando diz aqui, estamos num período de provação. Uma vez que somos batizados, estamos num período de provação. E quando completarmos essa corrida, nós seremos julgados. Nós estamos a viver agora. Aqueles que são os nossos filhos e netos e bisnetos que entrarão no milénio como seres humanos, vão ser julgados durante o milénio. Aqueles que morreram anteriormente e que nunca fizeram este verdadeiro compromisso, vão ter então que aprender na segunda ressurreição e vão ter que ser julgados de acordo com as suas obras. Porque, como lemos em Apocalipse 20, versículo 12, diz que os livros vão ser abertos, que é a Bíblia, e então eles vão aprender. E vai ser aberto outro livro, que é o livro da vida. Eles vão ter então a oportunidade de ter a vida eterna, a coroa da vida. Toda a humanidade vai ser julgada, irmãos, mais cedo ou mais tarde. Nós que estamos na igreja, que fazemos o compromisso agora, estamos a ser julgados agora. Aqueles que viverem como nossos filhos, netos, bisnetos, no mundo amanhã, serão julgados no mundo amanhã, no milénio. E aqueles que morreram no passado e que nunca fizeram um compromisso, nunca souberam a verdade, vão então ter esta nuvem do engano removida, porque Satanás não estará aí para os enganar, e vão aprender a verdade e vão então ter que se arrepender. E eles querão arrepender-se. E por isso, irmãos, para nós, o julgamento é agora. O seu julgamento e o meu julgamento é agora. Se você, de facto, está comprometido a viver o caminho de Deus agora, não tem segunda chance. Isto é assunto sério. É um assunto sério. Se você está a ser batizado, quer seguir o caminho, o juízo é agora. E por isso lemos em João capítulo 7, versículo 24. João 7, versículo 24. Vejamos então aqui em João 7, versículo 24. Não julgues segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça.
Irmãos, nós temos uma responsabilidade de julgar. A palavra aqui a julgar é a palavra crino. Não é condenar, mas é julgar. Fazer decisões boas em julgamento. Mas façam essas decisões quando vocês veem um irmão, uma irmã fazer uma coisa, não estejam a julgar segundo a aparência, mas julgar segundo a reta justiça. Segundo, justiça reta. Justiça crisis. Não julgais crino. Não julgais crino, palavra grega, crino. 29:19. Crino, não julgais. Não façam este julgamento incerto. Façam julgamento crisis, grego crisis, 29:20, correto, com justiça. Por isso é que também lemos em Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículo 1. Vejamos então Mateus 7, versículo 1. Diz assim, não julgueis para que não sejam julgados. Acabamos de ver em João 7:24 que digam julgais, mas julgais de maneira justa. E por isso quando diz aqui não julgueis, está a dizer não estejam a condenar as outras pessoas. A mesma palavra crino. Grego 29:19. A palavra crino tem dois significados. E por isso você tem que ver o contexto. Tem o significado de uma avaliação, de uma decisão, mas tem um significado mais profundo de dizer mal, condenar. Por isso tenham cuidado. Não devemos estar a condenar as outras pessoas, mas temos que julgar, julgamento justo. Nós precisamos de aprender a fazer um julgamento correto e justo. Mas nós não podemos fazer o julgamento final. Isso é responsabilidade única de Deus, que Ele delegou a Jesus Cristo. Em Tiago, capítulo 4, Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12, Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12, Tiago 4, versículo 11 e 12, diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, isto é, este julgamento ao seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Nós não temos a responsabilidade de julgar uma pessoa desse modo. E se tu julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. E Deus é o juiz. Só há um legislador que pode salvar e destruir, que é Jesus Cristo. Tu, porém, quem és que julgas o outro? Não tens o direito de julgar, de condenar o outro. Não tens esse direito. Só Deus é que tem o direito legal de salvar ou destruir. Você sim precisa de julgar, mas não é no ponto de condenação, é um ponto de decisão. Então, como é que podemos julgar os outros? Porque diz, não estejas a julgar o irmão, não estejas a condenar o irmão. Então, como é que podemos julgar? Eu vou dar aqui 4 pontos simples. Primeiro, olhe para você mesmo. Em 1 Coríntios capítulo 11, que lemos isto todos os anos durante o período da Páscoa, 1 Coríntios capítulo 11, lemos aqui no versículo 28, diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A palavra examinar aqui é dokimazo, é discernir,
é examinar-se a si próprio, é uma autoexaminação. Um bocadinho mais adiante, no versículo 31, põe de outra maneira. Diz assim, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, agora está a usar a palavra diacrino. Crino é a mesma palavra, julgar, mas diacrino, com este prefixo, que quer dizer julgar, quer dizer como uma diagnose, é analisação, autoexaminação. Autoexaminação. Julgar a nós próprios. Por isso diz, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Por quê? Por Deus. Por Deus. Versículo 32. Mas quando somos julgados por Deus, porquê? Porque não nos autoexaminamos e por isso usamos essa oportunidade para nos autocorrigirmos, para nos mudarmos, mas se não estamos a autoexaminar, se não estamos a julgar a nós mesmos, então vamos ser repreendidos pelo Senhor. O Senhor então nos vai corrigir, nos vai realinhar. Mas se você está a realinhar por si próprio, não precisa da correção de Deus. Porque diz assim, porque ao fim de contas, se não aprendermos, vamos ser condenados com o mundo. A repreensão final de Deus, o julgamento final de Deus, é condenação com o mundo. A palavra condenados é katakrino. Uma vez mais, a palavra crino com o prefixo kata, que quer dizer como cortar. É uma sentença. Vamos passar uma decisão final. Vejam também em 2 Coríntios, capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Diz assim, examinai-vos a vós mesmos. Agora aqui usa a palavra pairatzo. Isto é, escrutinar, examinar-se, analise cuidadosamente. Examinai a vós mesmos se estamos na fé e provai a vós mesmos. Por isso, precisamos de nos autoexaminar. E por isso o primeiro ponto para julgar começa em nós. Em vez de começar no outro e olhar para o outro, o primeiro ponto, olhe para você próprio. Olhe para mim, eu olho para mim, você olha para você. E o segundo ponto é, se possível, viva em paz com todos os homens. E hoje, em outras palavras, precisamos de ter um plano de ação. Um plano de ação para viver em paz com todos os homens. Veja em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, começando no versículo 18. Romanos 12, versículo 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Faz tudo quanto possível para ter paz com todas as pessoas. Não vos vingais a vós mesmos. Não, olha, vou ser um vingador, vou vingar. Não. Amados, mas dá lugar à ira. Deixa Deus resolver a situação. Às vezes é preciso deixar passar. Deixar a coisa passar e deixar o problema nas mãos de Deus. Estão a entender? Temos que, às vezes, deixar passar. Ou, sim, resolver a situação, mas às vezes temos que deixar passar. Às vezes não vale a pena. Não vale a pena. Dá lugar à ira, dá lugar a Deus resolver a situação.
Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. O Senhor diz, eu recompensarei. Deixa isso nas mãos de Deus. Você não vai resolver alguns problemas. Não vai resolver nada. Deixa a solução nas mãos de Deus. Por isso, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. O peso fica na cabeça da outra pessoa, não é em si. Por isso, não te vences do mal, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Por isso, em primeiro lugar, o ponto é deixa a coisa passar, não vale a pena. E então, vemos um bocadinho mais acerca deste plano de ação. Vemos um bocadinho mais acerca deste plano de ação. E aqui vemos em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, começando no versículo 3, que é as bem-aventuranças. Mateus, capítulo 5, começando no versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, sejam humildes. Porque você então é o reino dos céus, o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, os que se arrependem, que têm cuidado para com os outros, porque vão ser consolados. Bem-aventurados os mansos, que são maleáveis, que se adaptam com as outras pessoas, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não é a minha alta justiça, é a justiça de Deus, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Irmãos, precisamos ser humildes, precisamos nos arrepender, precisamos ser mansos, precisamos buscar a justiça de Deus e depois precisamos ser misericordiosos. E depois diz, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Fazer isso sinceramente do coração não é uma pretensão assim para os outros verem, é interno no coração. E então, bem-aventurados aqueles que fazem paz, que são pacificadores, porque serão esses realmente os filhos de Deus. Essas são as bem-aventuranças. A outra é porque se fizermos isto vamos ser perseguidos. Vamos ser perseguidos. Mas a fórmula, o plano da ação, irmãos, que nós precisamos ter em mente é começar com humildade, arrependimento, mansidão, pedir a ajuda de Deus para ter a justiça de Deus e ser misericordioso para com os outros. Fazer isso do coração e fazer paz, ser pacificador. Às vezes quer dizer que deixa as coisas passar. Deixa as coisas passar. E depois lê-se um bocadinho mais adiante, no versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, isto é, vais orar, pedir a Deus, estás a orar, e aí te lembras que tens um problema com o teu irmão. Para de orar e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. Faz paz. E depois vem e continua a tua oração. Concilia-te depressa com o teu adversário. Concilia-te depressa. Porque senão, como diz aqui no versículo 26, vais ter que pagar até o último centavo. Se fizeste algo errado, vai fazer paz. Vai fazer paz. Vai pedir perdão. Por isso é que lemos. Nós precisamos julgar com justiça. João 7, versículo 24. Então Mateus 7, versículo 2, aqui diz, não julgueis para que não sejam julgados. Não estejam a julgar, a condenar as outras pessoas. Porque com juízo, com julgar, sereis julgados. E com a medida que tiveres medido, vos tornarão a medir.
Deus vai ser absolutamente direito. E o problema é que diz aqui no versículo 3, porque reparas tu aquele problema que o teu irmão tem, ou a tua irmã tem, e no teu olho tens uma trave. No teu olho tens alta justiça. E como dizes ao teu irmão, deixa-me tirar o problemazinho que tens. Quando tu tens uma trave, tens alta justiça. Hipócrita, tira primeiro essa alta justiça. Tira primeiro essa alta justiça. Mas, se houver um problema, então vejamos esse plano em ação. E isso vê-se em Mateus 18. Se tens um problema com o teu irmão, e o teu irmão fez qualquer coisa contra ti, e sentes-te magoado, sentes-te ofendido, vai falar com o teu irmão. Mateus 18, versículo 1. Está claro, como diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, no espírito de humildade e mansidão. Vejamos em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. É muito importante ter isto em mente. Vejamos, para não ser citado incorretamente. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, vocês que pensam que são realmente verdadeiros cristãos, vai a essa pessoa com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que também não sejas tentado. Por isso precisamos fazer isto no espírito de mansidão. Mas continuando então, em Mateus 18, versículo 1, diz assim, do versículo 1 a versículo 5, está aqui a dizer uma secção que não devemos ser arrogantes, soberbos, devemos ser humildes. Por isso o primeiro passo é ser humilde, é ser em mansidão, como lemos. Depois, do versículo 6 a versículo 9, está a dizer, vai haver ofensas, vai haver escândalos. Vai haver escândalos. E por isso, se há uma parte de você ou uma parte de mim que está a ofender a outra pessoa, precisamos nos arrepender, precisamos tirar essa parte espiritualmente, mudar. Como diz assim, se a tua mão, o teu pé estiver a fazer um escândalo, se a tua língua está a fazer um escândalo, você está a dizer coisas que vai ofender a outra pessoa, tire isso da sua vida. Está claro, não está a dizer tecnicamente para cortar a sua mão ou cortar a língua, mas é um princípio espiritual. E, por exemplo, depois diz no versículo 10 a 14, se há uma pessoa que está a batalhar com dificuldades, vá ajudar essa pessoa. Dê mais tempo a essa pessoa. Os outros não precisam tanto do seu tempo, mas aquela pessoa que está a batalhar, dê mais tempo a essa pessoa. A essa ovelha desgarrada. Vá ajudar essa pessoa a vir ao caminho. E depois, quando houver um problema, no versículo 15 de Mateus 18, se esse irmão pecar contra ti, vai falar com ele em particular. Não, aqui especificamente está a falar do perdão, mas estamos a ver aqui o princípio. Se uma pessoa te ofende, te magoa, te machuca, não vai falar aos outros, não vai fazer fofocas com os outros, não vai dizer à igreja, não vai pôr no Facebook. Fala com essa pessoa em particular, com amor e carinho, privadamente. E cuidado, não esteja a justificar-se, a dizer, mas esta situação é única e por isso eu tenho o direito de publicar isto a todo o mundo. Não. Isto aqui é um princípio, irmão, e é aplicável a todas as situações.
Se há qualquer coisa que aborrece você por causa do irmão, vá falar com ele. Mas lembrem-se o que aprendemos há bocado em Mateus 5, para ser um pacificador, precisamos ter humildade e, se é necessário, vença, como lemos em Romanos 12, vença o mal com o bem. Porquê? Há em certas situações que é melhor deixar isso passar primeiro. Deixe isso passar. Mas, se não pode deixar passar, vá falar com essa pessoa em particular. E depois lemos no versículo 21 a 35 de Mateus 18. Perdoa. Perdoa. Quantas vezes é que tem que perdoar? 70 vezes 7. Perdoa essa pessoa. E você vai ser perdoado. Você vai ser perdoado. Demonstre misericórdia. Demonstre misericórdia. Irmãos, dei a vocês 4 passos simples. Não esteja a condenar a outra pessoa, mas examine-se a si próprio. Seja um pacificador, deixe a coisa passar primeiro, se possível. Se de facto precisa resolver a situação com essa pessoa, vá falar com ele ou com ela diretamente. Não esteja a publicar a todo mundo. E lembre-se que misericórdia triunfa. Irmãos, nós temos que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como lemos em 2 Pedro 3, versículo 18. Temos que ver como Cristo, que na imagem de Deus, que é gracioso para conosco, que morreu por nós, que nos perdoa gratuitamente. Nós temos que conhecer Cristo e ver como Ele é, para sermos como Ele é, e por isso crescemos nesta graça que Ele tem para conosco. Nós precisamos de aplicar ou desenvolver a mesma graça para com os nossos irmãos e irmãs, sendo misericordiosos. Por isso lembrem-se, em Tiago, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: porque juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo.